Dia, amiguinhos. Esse aqui é mais um Cozinhando com as Osaus, o programa de culinária feminista. E isso aqui, ó, é a bolacha negrito. Fala, seus mal diagramados. Bez, no último fim de semana morreu aí um cara conhecido como MC Reaça, o cara que fez várias músicas durante a campanha do Jair Bolsonaro do ano passado. E o mais estranho, Helder, é que não só o presidente da República, via seu filho Carluxo, tweetou homenageando o MC Reaça, dizendo que sentia muito a morte dele, como o próprio Carluxo também, né? Você vê que um cara era da família Bolsonaro, né? Era um cara, um cabo eleitoral, né? Ele fazia paródias onde ele sempre ria das feministas, falava mal do PT, do Lula, da esquerda e endeusava aí o nosso presidente, que na época era só um candidato, mas deflagrou uma questão muito complicada, porque esse MC, que era chamado de MC Reaça, mas o nome dele era Thales Volpe, ele tirou a própria vida numa rodovia aqui de São Paulo, na região de Valinhos, rodovia Dom Pedro I, depois de ter espancado a amante que estava grávida de um filho dele. E nesse rolê, ele manda um áudio pro pai e pra mulher dele, falando, ó, caso a criança continue viva, por favor, cuide dela. Que Trump, Bolsonaro, Olavo de Carvalho, Nando Moura, Bernardo Kister e o MBL tem a ver com a masculinidade tóxica. É um cara que no próprio Instagram se descrevia como cristão gaúcho instrutor de boxe. Porque gaúcho é algo que as pessoas sempre têm que deixar em evidência, né? Todo gaúcho faz questão de que você saiba que ele é de lá. E o Thales, você já deve ter ouvido, ele fez uma paródia daquela música Baile de Favela do MC João, né? Sucesso em 2015 aí, onde ele fala que daria para as feministas ração na tigela e entre outras frases Que que as eu não mulheres de preciso. esquerda têm mais pelo que cadela. Que coisa horrorosa. Essa música foi compartilhada pelo presidente durante a campanha. E agora, nesse tweet que ele fez aí, lamentando a morte do Thales, ele fala que era um grande talento, que era uma pessoa muito feliz, cheia de vida e que foi uma grande perda pro Brasil. Aí você vê, né? Algumas semanas morreu a insignificante Beth Carvalho, que não escondia o fato de ser de esquerda, de apoiar o Lula. E o que o nosso presidente fez? Não citou, sequer citou a morte Nem um da grande sambista. dia, nem um nada, kkk. nem ironizou, simplesmente ignorou. mas Mas o MC Obscuro, ele foi rapidamente via Carluxo, porque tem as digitais do Carluxo no Você acha Twitch. que o Bolsonaro ouviu o MC Não, Reaça na vida? sabe nem quem é. Aquilo lá, ô pai, ouve isso aqui, ó. Que engraçado, né? Exatamente. Passou, Passou. parou. O Bolsonaro não escuta música, não lê, não vê TV. TV ele vê. Teve ele veio o stand-up do Danilo Gentili, Mega né, Senha cara? também, Mega Senha. o Sérgio Malandro. Silvio Santos, da Atena, que Porra, é onde ele bicho, aparece. Mas é um né? iletrado da porra, né? Acho que nem o MC cara. Reaça ele conseguia entender. Não, e é absurdo porque, além disso, esse MC Reaça também era um cara que ele defendia o fim do STF, chamava o STF de quadrilha. E aí o presidente, no papel dele de líder da nação, pelo meio do Twitter oficial, defende o cara. Aí você vê que tem algo errado, porque quando morreu o músico que foi fuzilado pelo exército no Rio de Janeiro com 200 tiros, o cara demorou dias pra se manifestar, dias. Ele não prestou condolências à família imediatamente, que era o que se esperava do cara, né? Se o cara tivesse alguma sensibilidade. Claro. Mas no caso do MC Reaça, Na que hora. ninguém sabia quem era, praticamente ninguém sabia quem era, na hora ele foi lá desejar os pêsames. Claro, é uma perda pra família, a família realmente deve estar muito triste, até porque aparentemente o pai dele é um cara que tem noção das coisas, porque ele foi lá ajudar a amante do filho, que a vítima nesse caso é a mulher. Sim, E fica mais uma difícil, vez. cara, muitas vezes você tem empatia pra um cara que acaba morrendo numa situação dessa, porque imediatamente ligado à morte tem a agressão à mulher. Mas a gente fez o vídeo não só pra citar o caso do Thales, mas pra dar um exemplo de um livro chamado Angry White Man, escrito pelo Michael Kimmel, que retrata exatamente esse recorte da população, sobre esses machinhos que estão perdendo protagonismo e acabam resolvendo isso de uma forma bem típica, que é agredindo mulheres, agredindo minorias, PSL? ou se transformando em político de extrema direita. É uma biografia do PSL? Não Já é. saiu? Não saiu Acho que ainda, não nem do devia MBL, ainda, mas é. em breve sai, né? Nem do Danilo Gentili? Não, cara. Mas é sobre eles. É sobre pessoas, mas não
não chega a ser Danilo Gentili, chega a ser pior, entendeu? Chega a ser exatamente PSL completamente, assim. Pra quem não sabe, o cara é um sociólogo e diretor da Universidade de Stony Brook. E ele traça esse paralelo da masculinidade e extremismo político que nos Estados Unidos tá rolando, só que também não é só no Brasil e nos Estados Unidos. Tá rolando em países que muitas vezes a gente acha que não acontece essas coisas. E o cara fez o estudo de campo dele basicamente em 3, que é Suécia, Alemanha e Estados Unidos. E é onde isso tá pegando demais, porque as pessoas que agem como esse MC aí, né, de uma maneira onde ele prega o conservadorismo, mas tem 2 famílias, ele prega uma volta aos valores ocidentais, seja lá o que isso quer dizer, principalmente no Brasil, que pro hemisfério norte nem é considerado como ocidente, nem oriente, é tipo uma jabuticaba do mundo, a gente é uma coisa única, né? Ele prega essas coisas, sendo que ele mesmo, na vida prática dele, não cumpre. E o livro traça exatamente esse paralelo que ele faz antes mesmo do Trump ter vencido. Ou seja, é o trumpismo e o bolsonarismo antes de acontecer. E Helder, eu tava vendo aqui que ele acabou de terminar um livro que ele estuda por que os homens se juntam em grupo de ódio. Isso a gente vê muito aqui no Brasil em, por exemplo, torcidas uniformizadas, cara. Que pra mim é um retrato típico daquelas pessoas que não tem... E aí a gente tem que também tentar contextualizar essas pessoas. Normalmente que não tem pai, a mãe trabalha o dia inteiro, não tem contato com a família, mora mal, é estigmatizado socialmente, é um cara meio pária da sociedade. Sim. E aí encontra um monte de gente na torcida uniformizada pra dar porrada nos outros, cara. É, basicamente isso. Nem que seja uma porrada de certa maneira simbólica, como é a troca de ofensas que existe ideologicamente nas redes sociais. E entre eles mesmo, eles gostam de se bater, cara. E não, exatamente. Mas o próprio Michael, ele reflete exatamente isso que você disse. As pessoas que acabam migrando pra esse lado do extremismo político, principalmente de direita, são pessoas que tiveram um background muito parecido com o que você disse. São pessoas que foram humilhadas na infância. Muitas delas sofreram abusos psicológicos e sexuais. Alguns têm um roteiro muito parecido com pessoas que são vítimas da Igreja Católica. E aí, quando eles se transformam em adultos, e adultos muitas vezes que não conseguem um bom emprego, não conseguem uma boa colocação educacional, não conseguem se relacionar com mulheres, porque muitas vezes eles têm dificuldade de se relacionar com mulheres, e quando se relacionam é um relacionamento tóxico, eles acabam desaguando pro lado do extremismo político de direita. Que até o Guga Noblar, um dos entrevistados que você vai ver logo mais aqui, disse, cara, que essas pessoas estavam precisando de líderes. Sim. E qualquer um que chegasse, eles iam juntar eles, que é o caso do Nando Moura, do Bernardo Kister, do MBL, né? Isso é muito o retrato do Brasil hoje. Eles tinham gaps, assim. Eu não tenho pra quem gritar. Agora eu tenho. Tem o Nando Moura, tem o Bernardo, o MBL. Porra, a gente podia ter sido esses caras, hein, meu? Então. Estamos aqui nos nossos 150 mil, 170. E muitas vezes eles falam que a esquerda tava, de certa maneira, cerceando o direito deles de ser escroto. Então eles achavam que era muito brega. Muito brega. Esse mimimi agora não pode falar mais nada. Agora a gente não pode mais oprimir minorias. E eles acham, eles têm certeza que eles são cool indo pra direita e que a gente, que tá num espectro social-democrata, de centro-esquerda, de esquerda, somos, na verdade, as pessoas cafonas. Cafonice, é tão cafona. A própria Joyce falou, tão cafona ser feminista hoje em dia, porque eles acreditam de fato nisso, e isso está exposto nesse livro, que é um livro que também traça a questão das crises. Por quê? A pessoa se sente desprestigiada na crise. A pessoa perde emprego, perde protagonismo, né, dentro da sociedade. E eles acham que mesmo sem ter uma capacidade ou uma formação, estão perdendo espaço para os imigrantes. Isso rola no mundo inteiro. Tem o cara aqui que às vezes não é formado em nada, apesar de ter podido estudar, e ele pensa, não, esses haitianos e cubano estão roubando meu emprego, velho. O que aconteceu com os mais médicos, cara, prestando um serviço que nenhum brasileiro queria e ficou provado que não quer ainda. Sim, tá aí, ó, problemático. Tá tudo fora, cara. Os caras prestavam um serviço super importante, assim, nos rincões, onde ninguém queria chegar. É um exemplo típico, cara. Sim. Assim, os caras estão roubando meu emprego. Não estão, meu amigo. Você não quer ir até lá. Sim, e aí vem esses bordões, né? Make America Great Again, porque eles acham que existe uma América do passado que tem que ser resgatada. Uma América que nunca existiu, cara. Ou um Brasil que nunca existiu. O pessoal fica, não, o Brasil do passado que era Brasil great. Velho, eu lembro muito bem das mulatas do Sargentelli. Eu lembro muito bem que baile de carnaval do Gala Gay sempre passou na TV. Cara, o Brasil sempre foi isso.
isso. Mas eles querem resgatar. Quer resgatar o quê? Sushi erótico do Faustão? Quer resgatar a banheira do Gugu meio-dia? Isso Não, né? Mas a Luísa Ambiel tá agora no YouTube Tá resgatando no pra YouTube, vocês. é verdade. Aí, cara. Esse papo, por incrível que pareça, é um papo parecido, sabe com de quem? Do Osama Bin Laden, cara. Não. O Osama Bin Laden, quando fazia aquelas lives, aquelas transmissões na caverna que parece a live do Jair Bolsonaro, ele sempre falava, não, o Ocidente tá estragando o Oriente Médio. Há uma McDonaldização do nosso país. A gente tem que acabar com isso. Só que em vez de ele, sei lá, mano, fazer com que Friends fosse cancelado, porque Friends foi muito mais nocivo pra toda a cultura fora dos Seus Estados Unidos. infantis. Muita gente é infantilizada por causa de Friends, ou acha que vive em Nova Minha York, namorada ama né? Friends. Ele achou que era melhor odiar derrubar esse duas torres. Pô, era muito mais simples, não ia morrer ninguém, entendeu? O pessoal ia ficar meio desempregado ali na produção, tudo bem, né? Claro. Mas eles arranjariam outro emprego em outros lugares. E Helder, dentro desse pacote, eu conheço pessoas que são assim, tenho amigos que ainda não conseguiram mudar a chavinha, vem a misoginia, né? Sim. É o medo da mulher, porque a mulher tem poder. Caralho, mano, tem gente que pensa assim ainda, e muita gente, pior que é muita gente. A gente vive numa bolha, a gente é Totalmente, privilegiado, cara. Consegue conversar ainda, não sabe? Mas é impressionante, principalmente quando você vai pra comentário de portal ou de redes sociais. É inacreditável como as pessoas ainda pensam. Eu tenho certeza, coitada dessa mulher, o que já deve estar sobrando pra ela também. Ah, com certeza. Estão colocando ela como a culpada da história, né? Já teve até um discurso aí, paralelo desse povo que é meio maluco da direita, falando que ele foi vítima de uma emboscada, que na verdade foi a esquerda que fez com que ele cometesse esse ato de tirar a própria vida. Mas no fim das contas, esse lance da misoginia que você citou, o Michael Kimmel também cita nesse livro, Angry White Man. Ele faz um paralelo muito interessante, que ele acha que esse povo, eles pensam que todo mundo ainda deveria ser tipo Don Draper, que é o provedor, que é o que pode fazer tudo, comer as minas do escritório e chegar em casa ser a mulherzinha dele sempre de banho tomado, cabelo feito, bem vestida e com jantar na mesa. Só que aí vem a segunda frustração dos caras, porque, como a gente falou aqui, muitas vezes eles não têm a capacidade de ser esse provedor. Eles não têm, porque eles não chegaram, às vezes, a ter um emprego bom, ou a crise tirou esse emprego do cara, ele fica mais bravo Desconta ainda. em quem? E desconta de várias formas, porque existe também um movimento atual da direita, onde eles pregam não se relacionar com mulheres, porque eles acham que o mal do mundo é a mulher. Então, às vezes o cara prefere sair com outros homens, com travestis, porque eles acham que No o problema... sigilo. Às vezes nem tanto no sigilo, os caras estão começando a sim? declarar. É mesmo? Estão começando a declarar. Olha! Porque eles acham que o problema é que as mulheres estão tomando atitudes que não condizem com a postura feminina, então eles preferem sair com homens porque seria mais produtivo, né, Pior cara? que eu Ou virar celibatário involuntário, que é o melhor pra eles e pra humanidade, Pra porque humanidade. a carga genética não é passada adiante. É verdade, olha o que aconteceu com o Jair Bolsonaro. Ó, 40 anos separa o Jair Bolsonaro de ter virado incel, olha só, como seria muito melhor pra humanidade. E Helder, tem uma coisa que acontece muito também nesse tipo de pessoa, que é a agressão, essa raiva é levada pra dentro de casa. Sim. Pô, em vez do cara extravasar em outro lugar, por que não bate no chefe dele? Porque ele tá com muito mais raiva do chefe, tenho certeza. Só que a mulher, isso psicologicamente a gente estuda muito, eu que já fiz muita terapia, também levava os meus problemas pra casa, que é comum. Só que um cara desse tem uma raiva maior, mais, né, presa ali, e acaba acontecendo isso, né, da agressão. Sim, é da agressão, da violência doméstica, porque ele se sente autorizado. O cara que continua a se relacionar com mulher, esse cara desse tipo aí, ele se sente autorizado a pegar a raiva dele e descontar na mulher, porque ele acha que aquilo é uma propriedade dele. Então, muitos desses casos acontecem, e acontecem recentemente aí com várias pessoas que votaram no presidente Bolsonaro. Primeiro porque eles acham que está permitido esse tipo de comportamento por todo o discurso da direita e da extrema-direita brasileira, principalmente da extrema-direita. Extrema-direita. Não necessariamente do Bolsonaro, às vezes não vem dele, mas vem de toda essa cultura olavetes e reacionários de todas as maneiras. E os caras se sentem permitidos, eles não vão bater no chefe porque existe uma questão de hierarquia na cabeça deles que eles não vão fazer isso. Mas na fraquejada pode. Mas eles ainda vêm com um papo de que não, isso é por conta da testosterona, dos hormônios dos homens. Só que, porra, se fosse isso mesmo, você batia no seu chefe. Você batia num policial na Bati em rua. você. Em mim é mais fácil. Mas batia no Bezzi, batia no Anderson Silva, no Vanderlei.
Mas não, você vai bater em Minotauro. pessoas que são menores, mais velhas ou em mulheres, porque são supostamente mais frágeis. E isso tudo gerou também uma cena de música, que aqui no Brasil tem o Destro Rap, que é o rap de direita. Caralho, Você tem o mano, não MC sabia disso. Reaça, Papa Mike e outros exemplos que eu não vou citar porque vocês não Não, vão não, atrás pelo amor de e eles Deus. não merecem É. divulgação gratuita. Mas tem lá fora o Nazi Rap, tem o Fast Wave, que é uma versão do Vaporwave que surgiu no 4chan, e tem também o Hatecore, cara, que é um hardcore de ódio, discurso de ódio, que gerou toda a cena aí do Angry White Man, que é a música do Angry White Man, né, a trilha sonora, é esse tipo de conteúdo que tá sendo produzido no Brasil aí e lá fora, e no caso aqui, a gente tem os homens bravinho, nem tão branco assim, mas bravinho e realmente Que se acha branco, descontando né? o O ódio pior é deles e as frustrações sexuais e profissionais em mulher, em minorias e na esquerda. Não, o pior de tudo isso, então, é que eles se apoderam, assim, da música negra, americana, Sim. ou feita aqui no Brasil, o samba, o rap Funk, e tal. né, cara? Funk, e transformam nessa merda aí, É, né? já não bastasse o Ferrugem e o Kevinho estragando o pagode e o funk, agora os caras têm umas pessoas que levam isso lá pro messal do lixo da humanidade. Melhor fazia o sambô, que pegava música de branco e transformava em música Agora de sambô branco. não parece tão uma ideia tão ruim, É né, verdade, cara? é verdade. Sadami sempre comentando nas nossas postagens no Instagram. Gente boníssima, a gente já Sim. entrevistou Ele e a mulher dele são Mano, maravilhosos, cara. é isso aí. A gente brinca principalmente por causa do Sunday Bloody Sunday, que ali passou um pouco do limite, velho. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, ativa as notificações, comenta, dá seu like. A gente promete que vem com um assunto mais ameno, mais tranquilo aí, Precisando, né? né? Porque esse realmente é um assunto pesado que a gente precisava falar, porque mexe com essa masculinidade tóxica, com essa coisa do mansplaining, assim, que a gente tá aprendendo também. A gente não é nada disso aí. Vocês falam, ah, os caras são hétero legal, tal. Cara, a gente tá aprendendo. A gente fala um monte de bosta ainda, só que a gente ainda tenta olhar pro outro, E né? a gente tá aqui pra mostrar pra vocês, dar dica aí de um livro, né, que vai exatamente nesse ponto, que é um ponto que dá pra entender bem o Brasil e principalmente esse povo aí da direita que tá se unindo em grupos pra exalar e todo o ódio que eles têm internalizado. Pra todos vocês aí que são cosplay do Eduardo Costa, homem branco, nervosinho, a gente só tem uma coisa pra te dizer. Não passarão.